Salve progressistas, eu sou o Clayson. Eu tenho uma informação aqui sobre a Sara Giromini, a Sarah Winter. Ela que fazia parte daquele grupo de 10 pessoas que tinha o nome de 300, né? É quase o 300 de Esparta. Mas eram os 300 extremistas. Todo mundo que fez parte daquele grupo lá se deu muito mal, né? A Sarah Winter, junto com o Oswaldo Eustáquio. O Oswaldo Eustáquio tá foragido até hoje, não se sabe o que aconteceu, porque, né, ficou quietinho aí. E a gente percebe que agora a conta está chegando, né? Chegou para Sara Giromini. Ela tem 15 dias para pagar uma indenização a uma antropóloga, a Débora Diniz, né? A antropóloga, a professora Débora Diniz, porque houve um momento em que ela... a Sarah Winter, junto com a Damares Alves, elas foram participar de uma exposição, né? Expuseram uma menina que foi estuprada, uma menina de 10 anos, e aí não queriam que ela tivesse um aborto assistido, né, pelo SUS, fizeram aquela campanha toda, e naquela ocasião, obviamente, isso revoltou muitas pessoas, como é o caso da própria Débora Diniz, e a resposta da Sarah Winter foi que a Débora Diniz, a professora, era a maior abortista brasileira e que ela incitava a prática da tortura. Resultado, rodou, né? Rodou, teve que pagar a indenização, já está em R$ 15.903, né, por danos morais, e vai ter que pagar em 15 dias. Agora a Sara está criticando o governo Bolsonaro, mas até então a maluquice era grande, era doidinha, né, pelo Bolsonaro. Esse pessoal está mudando bastante. Uma outra informação também é uma entrevista, a chamada entrevista da segunda-feira, que saiu na Folha de São Paulo hoje, que trata de uma questão fundamental e muito triste. O Brasil ele volta ao mapa da fome, que é um retrocesso inédito no mundo inteiro. Quem fala isso é um dos criadores do Fome Zero, Walter Belic, que critica esse desmonte da rede de segurança alimentar pelo governo Bolsonaro, a começar, inclusive, pelo Conselho de Segurança Nutricional Alimentar. Inclusive eu fui presidente desse conselho lá na minha região e a gente lamenta muito porque era muito importante este conselho. Bolsonaro acabou com isso e a gente volta então ao mapa da fome. Eu achei essa reportagem espetacular, é uma entrevista então com o Belic e de fato ele relembra ali a criação do Fome Zero e relembra também, ele é professor aposentado do Instituto de Economia da Unicamp e ele diz realmente que o Bolsonaro conduz uma política deliberada de desmonte dessas iniciativas contra a fome no país. E o cenário que ele coloca realmente é muito triste, uma realidade dura do nosso país. Dê uma olhada nessa reportagem que vale muito a pena. Uma outra reportagem também que traz um outro momento histórico, né, do ponto de vista totalmente negativo, é o corte de investimentos do governo Bolsonaro. É o menor nível da história. E para piorar, além do Bolsonaro cortar esses investimentos ao menor nível da história, ele mantém o orçamento secreto intocado. O presidente Jair Bolsonaro ele manteve essas despesas de 16,5 bilhões com as emendas parlamentares do governo secreto, enquanto esses investimentos federais eles caíram para 42,3 bilhões de reais. Ah, Cláudio, mas é muito, não é? Só para você ter uma ideia, não dá para manter as estradas nossas, a manutenção normal das estradas. Não é que não dá para construir novas estradas, é que não dá para manter as estradas já existentes. Então realmente isso é extremamente lamentável. O governo ele decidiu priorizar os recursos de maior interesse eleitoral de aliados, como o Auxílio Brasil, o fundo eleitoral e as verbas do RP9 e acaba prejudicando o país nesses índices pornográficos, né? Horrível a gente ver o menor nível da história com relação aos índices, com relação aos investimentos. É uma situação que a gente lamenta muito e a gente está aqui para denunciar. Eu vou trazer a informação sobre essa fala do Bolsonaro criminosa, que em qualquer lugar do mundo, se ele colocasse uma fala como essa, ele seria, para dizer pouco, ele seria preso. Mas antes eu quero pedir para que você dê o like no vídeo. Você nos ajudando com o like, você também proporciona para que outras pessoas vejam esse vídeo, para outros brasileiros como você. E se você não é inscrito, eu queria que você nos ajudasse para nós atingirmos a meta dos
os 300 mil inscritos do canal. Estamos pertinho, estamos aproximando de 297 mil. Então, se você puder, se inscreva no canal, nos ajude, indique o canal para pessoas próximas a você. E claro, você pode nos ajudar com o nosso Apoia-se, concorrer a livros e também nos ajudar por intermédio do nosso Pix. O Pix você pode fazer agora aí, qualquer valor, você vai estar ajudando o canal, você vai proporcionar para que a gente continue o nosso trabalho. Antes de trazer propriamente esse assunto do Bolsonaro, eu quero trazer aqui uma informação importante que foi levada ontem pelo Fantástico. Fiquei feliz porque na semana passada nós estávamos falando sobre esse decreto presidencial que permite a destruição das cavernas, né? Um crime contra a humanidade, como dizem os especialistas. Eu achei muito bacana a reportagem no Fantástico, mostrando a gravidade de tudo isso, né? Os locais onde se encontram evidências que contam com a nossa história desde o nosso ancestral comum, os macacos há 7 milhões de anos, até a história recente do ser humano, como diz o escavador André Strauss, e a gente percebe que houve pelo menos uma resposta positiva em relação a esse assunto, que é o Lewandowski, que suspendeu parte desse decreto que libera a destruição de cavernas. Então o ministro do STF, ele afirmou que o decreto do governo Bolsonaro demonstra verdadeiro retrocesso na legislação ambiental do país e com isso, mais uma vez, somos salvos pelo STF. Olha, se não é o STF, a coisa realmente estaria o caos nesse país. Bolsonaro teria destruído por completo tudo o que ele tivesse ao seu alcance. Tentar, ele tentou, né? Não tenha dúvida disso. Uma outra questão sobre meio ambiente foi esse helicóptero do IBAMA que foi incendiado lá no Aeroclube no Amazonas. Olha a situação aqui que ficou o helicóptero, né? Você está vendo nessa foto aí ao lado. Aliás, teve informações, né, que 2 homens entraram lá no local, atearam fogo na aeronave. Essa aeronave ela é utilizada em fiscalizações do IBAMA, né? Um segundo helicóptero quase foi também incendiado. Então a gente percebe como que a coisa está voraz por conta desses destruidores do meio ambiente, né? Tão voraz como esse caso aqui do Bolsonaro, que promete a garimpeiros reativar Serra Pelada, que é algo assustador. Você é brasileiro e você não conhece a história, tem filme a respeito disso, né? E ali, além de haver assim, uma quantidade brutal de mortes, uma situação de escravidão, um trabalho terrível, né, para os que estavam lá, você ainda tem a destruição do meio ambiente, né? E agora o Bolsonaro está prometendo reativar Serra Pelada, nessa informação do Info Amazônia aqui. Todas essas reportagens que a gente mostra aqui, eu deixo os links aqui na descrição para você acompanhar, né? Nós temos uma cooperativa dos garimpeiros de Serra Pelada, né, que conta com essa intervenção federal do presidente para reativar a mineração nesse mesmo local, né, onde funcionou nos anos 78 a 92 o maior garimpo a céu aberto do mundo. Então, mais uma situação lamentável, triste, que a gente vê o Bolsonaro à frente, né? É o sujeito que quer destruir mesmo o país. Vou deixar a reportagem completa aqui para você acompanhar. Nós também vimos na semana passada uma situação muito lamentável. Tivemos uma criança que tomou a vacina, ela acabou tendo uma parada cardíaca e esses criminosos, né, são marginais que estão à frente do governo, junto com este marginal maior que é o Bolsonaro, foram correndo lá para tentar fazer uma campanha anti-vacina. Então nós tivemos o Queiroga e a Damares, que acabaram se encontrando com essa família, a família dessa criança lá em São Paulo, foram para lá para falar que o problema era da vacina, que o imunizante da Pfizer não poderia ser utilizado, e acabaram fazendo toda uma celeuma em cima, os antivax no Brasil todo falando a respeito disso. O pai dessa criança colocou um áudio, nós falamos a respeito disso naquela ocasião, e é uma coisa chocante, né, que a gente veja profissionais da saúde, profissionais do governo Bolsonaro e o próprio governo Bolsonaro contra a vacina para crianças, quando o mundo inteiro já está vacinando crianças, e obviamente é uma forma de defendermos a saúde e a vida de nossas crianças. E aí nós temos essa reportagem aqui da
Folha de São Paulo, que mostra que o Brasil registra 4 vezes mais mortes de crianças de 0 a 4 anos por Covid do que maiores de 5 anos. E aqui nós temos uma informação chocante. Faixa etária já pode ter atingido 3.249 óbitos, são mais de 92 mil internações, casos de internações desde o início da pandemia. É uma reportagem chocante. Além disso, o Brasil registrou 1.544 mortes de crianças de 0 a 11 anos por Covid desde o início da pandemia. Desse total, 324 delas tinham de 5 a 11 anos. Entre 0 e 4 anos, o número de óbitos alcançou 1.220 crianças mortas. É uma coisa assustadora. E aí o Bolsonaro, no meio dessa história toda, ele faz essa declaração, uma declaração que é criminosa, né? Ele diz que é um número insignificante de crianças que morreram de Covid. A gente não tem palavras para dizer. É uma declaração criminosa. Em qualquer lugar do mundo, alguém que fala que essa quantidade de crianças mortas é insignificante, e a gente lembra, nós estamos falando de 3.249 óbitos, se essa quantidade é insignificante, então a gente não sabe realmente o que ronda na cabeça desse presidente assassino, né? Desse presidente que é claramente um genocida. Como é que você vai dizer que é insignificante? Nós queríamos muito que fosse preso, né? Que ele fosse preso e de certa forma respondesse juridicamente por essas ações. Ao que tudo parece, pelo fato de nós termos aí um Congresso vendido, né, o que se vendeu para o Bolsonaro, isso talvez não vá acontecer e ele vai usar essa prerrogativa, né, o fato de ele ser presidente, para não ser punido por falas criminosas como essa. Olha, nós temos uma situação com relação às crianças no Brasil, eu já fiz um vídeo inteiro falando sobre isso, que é extremamente lamentável. A revista Piauí, inclusive, fez uma reportagem que traz um novo elemento ainda grave em relação às crianças, que a reportagem tem esse título, Os Pequenos que se Foram, que mostra como o desmonte dos Mais Médicos matou crianças brasileiras. É algo que a gente nem sequer se dá conta, mas é uma triste realidade. Vou deixar aqui para você também essa reportagem para você acompanhar. Eu li essa reportagem também chocado, porque não tinha ideia de como isso poderia afetar, né, o desmonte dos Mais Médicos na vida das crianças aqui no Brasil. Então é mais uma forma que o Bolsonaro contribui para a morte de crianças brasileiras. Não bastasse essas falas infelizes e, para não dizer, criminosas em relação à vacina, que são, como eu disse, são acompanhadas por membros do governo. Nós temos inclusive essa fala do secretário do Ministério da Saúde. Os parlamentares estão denunciando esse secretário do Ministério da Saúde por essas declarações, que fez declarações contra a vacina numa situação desesperadora, né? Os congressistas estão pedindo, né, os parlamentares estão pedindo esse afastamento imediato desse secretário, o Hélio Angotti Neto, que tem essa fala criminosa, e a gente fica aqui em estado de choque de ver pessoas no governo que estão falando mal da vacina e, mais uma vez, dizendo que a solução para tudo isso é o maldito, o asqueroso kit Covid. A situação ficou tão grave, tão séria, que nós temos um abaixo-assinado no momento que eu estou gravando esse vídeo. Vou dar um refresh aqui para ver como é que nós estamos com relação a assinaturas, mas nós temos aqui pelo menos 65, quase 66 mil pessoas que já assinaram. Eu vou deixar aqui logo no primeiro comentário para que você assine esse abaixo-assinado, que é um repúdio a essa nota técnica, né? Que é formado aqui por docentes, profissionais de saúde, pesquisadores brasileiros, que vêm mostrar publicamente o repúdio a essa publicação da nota técnica pela Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação, né,
que trata de fundamentação de decisão acerca das diretrizes terapêuticas para o tratamento farmacológico da Covid-19. Então aqui tem um texto importante que mostra todas as questões, enaltecendo inclusive o trabalho da Conitec, né? Porque realmente ali nós temos um conselho técnico que lida a respeito disso, né? Esse abaixo-assinado está aqui para justamente colocar uma resposta a tudo isso. Então, por favor, se você puder, você que chegou até o final do vídeo, entre nesse abaixo-assinado, vamos dar uma força para que a gente possa dar uma resposta a essa nota asquerosa desse sujeito que deveria já, inclusive, ter o afastamento imediato, né? Esse cara não pode estar à frente de ações governamentais, e a gente está fazendo esse abaixo-assinado para dar um respaldo também. Para você que chegou até o final do vídeo, peço para que você dê o like, peço para que você se inscreva no canal para nos ajudar a chegarmos aí aos 300 mil inscritos, estamos pertinho. E se você puder, você pode nos ajudar por intermédio do Apoia-se. O nosso Apoia está aqui com sorteio de livros, no mês, daqui a pouco, né? Daqui a alguns dias a gente vai fazer já o primeiro sorteio. Então, por favor, esteja junto com a gente no nosso Apoia-se. E também, se você puder, nos ajude com o nosso Pix. Você pode fazer essa ajuda agora, especialmente você que acompanha o nosso trabalho. Qualquer valor, você vai fazer com que o nosso trabalho continue. Você sabe a seriedade com que a gente leva o nosso trabalho aqui e a importância do nosso trabalho para o país. Então, se você puder nos ajudar, nos ajude por intermédio do Pix. Se você puder nos ajudar no PicPay, eu tenho aqui também na descrição do vídeo o PicPay, o PayPal, que em qualquer lugar do mundo pode também fazer doações aqui pra gente. Grande abraço, até a próxima.